Olá, família Conexão Inteligente, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui, eu e Sérgio, pedindo licença para entrar na sua casa para mais um sábado maravilhoso. E o tema hoje é Seja Exemplo. Mas antes de falar que Seja Exemplo, esse tema bastante desafiador, a gente vai falar da semana passada, né? O que a gente colocou de filme? O que era o filme? A gente vai falar de uma maneira bem rápida, eu vou até colocar, vamos dar uma sugestão aqui, né? A gente vai colocar uma enquete no nosso Insta, então na hora que finalizar o programa, você vai lá e você marca, vota, comenta o que você achou do filme que a gente indicou, que foi Namorada de Aluguel, e o livro que a gente passou, que foi Cérebro Adolescente. Então a gente indicou para vocês, quem perdeu, volta lá no programa de sábado passado e assista, que são dicas valiosíssimas para você e sua família. E como o Sérgio falou, hoje vamos conversar sobre um assunto delicado, desafiador, mas possível, que é o quê? Seja exemplo. Mas o que quer dizer seja exemplo, Sérgio? Ser exemplo é você procurar fazer as coisas certas e para que os seus filhos ou quem está perto de você, funcionários, vejam aquilo que você está fazendo para imitarem de maneira positiva, né? Mas ser exemplo é muito desafiador. A gente, antes de elaborar esse tema para passar para vocês, a gente deu uma pesquisada e é um tema bem pouco abordado. O pessoal não gosta muito desse tema, não. É um tema meio desconfortável, porque é muito mais fácil você fazer o que eu digo do que fazer o que eu faço, né? Exatamente. É muito mais fácil, porque ser exemplo, para mim ser exemplo para minha família, né, para os meus colaboradores, para aquelas pessoas com quais eu convivo, eu preciso me analisar, eu preciso me perceber. Exemplo, como é que eu vou ensinar os meus filhos que eles precisam fazer uma atividade física se eu não for um exemplo para eles, né? Como que eu vou mostrar para os meus filhos e ensiná-los que eles precisam se alimentar bem, comer verdura, fruta? Quem aí na sua casa não tem dificuldade de oferecer, hein, Sérgio, um tomate para o filho, comer uma cenoura? Você lembra como é que a gente fazia com as meninas? Ah, lembro. Era muito legal, porque nossas filhas aprenderam a comer verdura com o lúdico. Eu criava histórias, por exemplo, beterraba. Tinham que mostrar a língua. Não fica muito engraçado no almoço, não, mas era trazer o lúdico para a meninada, né? Quando era cebola, né? Cebola nem toda criança gosta, então tinha o croque-croque, elas desciam da cadeira delas e vinham até meu ouvido mastigar a cenoura, e eu contava histórias também, era muito legal. E aí vem uma coisa importante, almoçar em família, como é importante, né? Tem estudos hoje que falam muito disso, né? O que acontece se almoça em família, se isso é um hábito? Essa questão da refeição, a gente até já comentou em alguns programas passados, né, falando sobre a importância de se fazer pelo menos uma refeição ao dia com os nossos filhos, com a família como um todo. Evitar aqueles assuntos mais polêmicos, né, que o esposo e a esposa às vezes precisam acertar alguns detalhes, conversar sobre alguns temas. Deixa para conversar só vocês dois e trazer os filhos para perto. Então, alguns estudos já mostram que crianças que fazem pelo menos uma refeição ao dia com os pais, eles têm um desempenho melhor na escola, eles crescem com uma autoestima melhor, então vai trazer muitos benefícios para eles e para a família como um todo. Então olha a importância. E aí alguns pais, algumas mães falam, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu saio de manhã e volto, né, à noite. Que não seja o almoço, que seja o jantar. Se não for todos os dias, pelo menos priorize aí a maior parte do tempo na semana que você consiga, que faça um esforço, porque ser exemplo exige esforço, não exige, Sérgio? Com certeza. E que tal fazer uma refeição, essa refeição que você faz em família, que seja uma só, independente se na hora do almoço ou na janta, ou até mesmo no café da manhã, se for possível, fazer uma oração agradecendo ao alimento que é colocado em sua mesa. E aí você começa a conectar teu filho com o aspecto divino, né? Com a religiosidade, com a espiritualidade. Tudo isso é muito importante. Acontece em muitas famílias, né? Os pais levam os filhos para a catequese, para a escolinha dominical, e os filhos não veem os pais irem à igreja. E aí como é que fica o exemplo? Se a espiritualidade é importante para os seus filhos e você entende tanto que você leva eles para a igreja, por que o pai e a mãe não estão juntos? Então os nossos filhos, eles estão nos observando o tempo inteiro. E como é difícil nós nos policiarmos
até na questão do linguajar, né? Os palavrões, né, Sérgio? É interessante falar disso. Eu tenho uma história bem interessante para vocês sobre palavrão. Lá em casa ninguém fala palavrão. Ninguém, com exceção minha, quando dou uma tropeçada ou estou muito nervoso. Às vezes, muito raramente, o que sou imediatamente repreendido por minha esposa e minhas filhas, que elas não falam palavrões. É incrível, gente. Quem convive com nossas filhas sabe disso. Elas não falam palavrões. E eu, desde pequeno, eu tinha mania de falar um palavrão que eu não vou repetir aqui. Era P, pontinho, pontinho, né? E eu nem sabia o que significava. A gente ia para um campinho, na casa do meu avô, e todo mundo jogando bola lá, e eu, agoniado de fazer meu gol, gritava, passa essa bola, pi! E aí meu avô ficava extremamente irritado, saía lá de dentro da casa e me expulsava do campinho e da casa dele. Eu ficava bravo e não entendia muito por que isso acontecia, porque eu nem sabia o significado do palavrão. Então, assim, mas é muito importante você não falar palavrão. A gente vê tanta gente com tanta sabedoria na TV ou mesmo no YouTube e tal, que fala a cada 10 palavras, metade são palavrões. E aí você, dentro de uma visão quântica, você rasga a teia do universo da bondade. Se Deus é amor, o que é que você faz cada vez que você repete uma palavra de baixo calão, né? E por quê? E se você está sendo exemplo, se você é uma pessoa que tem milhares de pessoas que estão te seguindo, então que tal falar um pouco menos de palavrão ou nem sequer falar? Então, é o que eu falo, é desafiador, porque você precisa o tempo todo estar se percebendo, o tempo todo se percebendo. Tem até uma história, que eu acredito que o Sérgio vai querer contar, de um episódio que aconteceu em uma viagem que a gente fez, e para vocês perceberem, assim, a gente, é igual eu já falei, a gente vem aqui, a gente não vem falar de teoria, a gente não vem contar história bonita, nós contamos da vida real, né? E eu e Sérgio, quando eu falo que precisamos nos policiar, é porque nós também, diariamente, precisamos nos policiar para ser esse exemplo, né? Então tem uma história que você vai contar, né, Sérgio, que a gente nem se atentou, e aí nossas filhas puxaram a orelhinha da gente, especialmente do pai. Conta aí, Sérgio, a história. Gente, é sobre a mentira, né? A questão do exemplo da mentira. A gente vê muitos pais dizendo para o filho, não minta, não pode mentir. E aí você vê a todo tempo o pai soltando uma mentirinha, né? Seja, não pode mentir. Aí alguém bate na porta, fala que eu não tô. Alguém liga, diz que eu tô ocupado. E o filho fica só captando aquilo. E a história que eu tenho para contar para vocês é muito interessante. A gente estava acabando as férias, íamos fazer uma conexão de Porto Alegre para Brasília, se não me engano, né? Sim. E aí nosso voo ainda tinha algum tempo. Não era muito tempo, e a gente decidiu jantar num shopping perto. Era em Porto Alegre isso. E fomos encontrar uma prima minha e o filho dela. Escolhemos um restaurante bem legal, o Outback. Vou fazer aqui uma propaganda aqui. O Outback, um restaurante que a gente gosta muito, mas a fila é enorme. E eles tinham um aparelhinho, parecendo um celular menor, que acendiam as luzinhas vermelhas na hora que você era chamado. E quando eu vi aquela fila e vi o tempo da gente pegar a nossa conexão, eu fiquei muito preocupado. E fui conversar com a atendente. E minha prima também foi junto. E a atendente e tal, diz, olha, sinto muito, não posso fazer nada. Mas olhou para minha prima, que estava com excesso de peso, levemente, e perguntou, tem alguém que está grávido? Eu digo, olha, se você assim quiser, tem gente grávida no nosso grupo. E eu nem percebi que minha filha de 8 anos estava olhando a gente conversar. E a moça foi, riu e deixou a gente ir para a fila de prioridade. A gente teve um jantar maravilhoso, mas antes disso, quando a gente caminhava para a mesa, minha filha virou e disse, pai, o que o senhor disse para aquela moça na recepção? O senhor disse que minha tia está grávida? Aí, gente, eu gelei, porque a gente prima muito por isso em nossa casa, não mentir. E eu dei uma espichada, na verdade, ali, embora a moça entendeu que ela não estava grávida. Mas eis que aparece o filho da minha prima e diz assim, sabe de uma coisa? Quando eu crescer, eu vou namorar com uma menina gorda, porque eu vou poder furar todas as filas. Então, moral da história, o que a gente pode tirar dessa história?
Ó, seus filhos estão sempre te olhando, muito cuidado com o que você vai falar. O legal dessa história, o Sérgio não mentiu, né? Ele meio que concordou, então, mas foi uma mentira para nossa filha, né? Ela ficou espantada, ela olhou tipo assim, porque a gente ensina sempre através de conversas e do exemplo. Então, quando a gente estava de volta, que chegou no aeroporto, a gente foi conversar com as meninas. E aí o papai foi tentar entender, mesmo que elas argumentaram muito, tipo, não, pai ou mãe, né? Presta atenção. E nesse momento, é importante você mostrar que você também erra. Olha, o papai ali deu uma escorregada, né, Sérgio? O papai ali deu uma escorregada, não vai acontecer mais, a gente estava com pressa. Por mais que tenha alguma justificativa, que não foi justificativa, a gente mostrou também que somos vulneráveis e que a gente erra. Né? E aí, outra lição é, nunca pegue sua prima de mau humor e faça ela perceber que estão achando que ela está um pouco acima do peso. Dessa vez deu certo, mas não é bom fazer isso não, tá? É, a importância desse tema. Quando eu e Sérgio, a gente estava conversando sobre qual tema que a gente vai conversar, né? E algumas pessoas sugeriram alguns temas, e a questão de ser exemplo é igual a gente falou no começo, é desafiador. Porque hoje em dia a gente percebe muitas mentorias, a gente percebe muitos cursos que são vendidos, onde mentores estão te ensinando como acordar mais cedo, como conseguir emagrecer, como você alcançar os seus objetivos, né? Como você começar uma coisa, um projeto e concluir. Então tem muitos cursos falando sobre isso. Então começa o exercício dentro da sua casa, na sua paternidade, na sua maternidade. Se você começa a se perceber, opa, eu não estou me alimentando bem, e eu falando para os meus filhos, eu começo a me alimentar melhor. Opa, eu estou levando meu filho para o vôlei, para o futebol, para o Muay Thai, para a natação, e eu não faço atividade física, fico em casa deitado assistindo. Então, isso já vai ser uma excelente mentoria de você para você. Então, é uma maneira de se autoeducar. E isso é uma dica de psicanalista para você, viu? E eu quero fazer uma confissão aqui para vocês. Gente, eu não amo malhar. Minha esposa adora malhar. Para ela é assim... revigorante. Revigorante. Eu vou porque preciso, mas eu vou meio assim levado, né? Mas a gente faz Muay Thai, faz Pilates, já fizemos outras atividades. Sim. Vamos começar também na academia, né? Projeto do próximo ano. Próximo ano. Mas dizer que eu amo isso aí, não amo. Mas eu sei que é importante, eu sei que é necessário. E que eu preciso ser exemplo. Nós vamos ter as nossas falhas, né? Como a gente sempre conversa, eu e Sérgio, a gente vem aqui mostrar para vocês a vida real. Então, essa questão de auto-observação é uma coisa que eu trabalho muito nos meus atendimentos. Se observe, se desafie e todos os dias amanheça sabendo que você vai enfrentar várias situações que vão te fazer se acomodar, né? Ficar ali na zona de conforto. E você precisa vencer isso primeiro, para poder ser exemplo. E quando nós resolvemos ser pais e mães, ter uma família, nós precisamos ter essa consciência, porque os nossos filhos estão nos observando. A questão da leitura, que a gente vai falar no próximo bloco, né? A gente está finalizando agora o bloco 1, e no próximo bloco, fique aí, que se estiver faltando alguém aí na sala, chama todo mundo, que nós vamos contar um pouquinho para vocês a questão do hábito da leitura. Nós vamos dar dicas de ouro para você ensinar seu filho a gostar de ler, viu? É isso aí, então não saia, chama todo mundo e daqui a pouquinho a gente está de volta.